Basicamente, pessoal, os conceitos fundamentais que a gente precisa quando estudamos movimentos. Sem eles não tem como literalmente se mover, certo? O conceito de velocidade escalar média e aceleração escalar média. Então vamos lá, como é que eu calculo a velocidade escalar média de um objeto? É a variação do espaço pela variação do tempo, ΔS por ΔT. Deslocamento escalar pelo tempo gasto, medido em metros por segundo, medido em quilômetros por hora, depende do sistema de unidades. No sistema internacional, metros por segundo. E a aceleração escalar é a variação da velocidade escalar pela variação do tempo, ΔV sobre ΔT. Então, esses dois conceitos, eles são fundamentais. O que nós vamos falar de movimento, que são dois, movimento uniforme e uniformemente variado, a gente tem que usar essas duas equações como referência. Mas além da velocidade escalar média, nós temos uma velocidade chamada escalar instantânea, ou simplesmente velocidade instantânea. Qual é a diferença? A velocidade média é aquela que você, depois que a viagem termina, você pega o trecho percorrido, ΔS, e divide pelo tempo. Esse valor, obviamente, que não é o valor medido no velocímetro, a não ser que durante toda a viagem o velocímetro marque a mesma coisa, né? O velocímetro durante o percurso vai mudando de valores, por isso que a gente calcula a média. Nós calculamos o valor médio de alguma coisa quando muda, né? Exemplo, posso usar vocês como referência? Vocês tiram 100 nos 4 bimestres de física, normal, tem certeza que... Qual é a média? 100. Não precisa tirar a média, né? Ela vale 100. Porém, se ela mudar, aí tem que fazer aquela soma, dividir por 4, para ver o que aconteceu. Então, a velocidade instantânea, como diz o nome, é medida num certo momento. É aquilo que está no velocímetro. A velocidade escalar média é medida num percurso dividido pelo tempo que você gastou, certo? Quando vocês estiverem o ano que vem lá na universidade, e quem não pensar assim não é bem-vindo nesta aula, tá? O ano que vem, universidade, depois da Colombo, o professor, principalmente para quem vai na área exata, vai dizer para vocês que a velocidade instantânea é a velocidade média, considerando que o intervalo de tempo é próximo de zero, a variação do tempo é zero, ela tende a zero, isso é, ou seja, é no instante. Para que isso aqui tende a zero, o T2 e o T1 tem que ser muito próximo do outro, né? Quer dizer, é um instante. Você olha no velocímetro, opa, estou olhando, marcou 80 km por hora. Essa é a velocidade instantânea. E a aceleração média é a variação dessa velocidade pelo tempo. Semana passada a gente começou a falar dos movimentos. O primeiro deles foi o movimento uniforme. O que sabemos? Sabemos que a palavra uniforme está ligada a alguma coisa constante. Quem que é constante no movimento uniforme, pessoal? A velocidade escalar, né? Ela é constante. Por quê? Porque a aceleração escalar é zero. Não possui aceleração escalar, portanto, o valor da velocidade permanece constante durante toda a viagem. E para estudar a viagem, para estudar o que aconteceu no movimento, eu preciso de uma função horária. Qual que é mesmo? O sorvete, S igual a S0 mais VT, equação horária do movimento uniforme, certo? Então isso aí nós já temos claro na nossa cabeça. O que nós vamos fazer agora é falar do movimento uniformemente variado. Que, na verdade, é o contrário do movimento uniforme. Exatamente isso. Então, se é o contrário, pessoal, a palavra aqui, o movimento é variado. O que eu já posso dizer da velocidade escalar desse movimento aqui? Ela varia, né? Ela muda de valor. Por quê? Nesse caso do movimento uniformemente variado, o que nós temos é que a aceleração escalar, ela é diferente de zero. Então, já vai comparando. A aceleração é diferente de zero. Porém, essa aceleração ela é
constante. Essa é a informação mais importante da aula, que nós vamos discutir bastante sobre isso, tá? Ela é diferente de zero, sim, mas ela é constante. Beleza? E por ter uma aceleração escalar diferente de zero, a velocidade varia. Então a velocidade é variada. Certo? Então no decorrer do movimento nós temos mudança na velocidade. É muito importante para a gente continuar aqui entender essa questão. Ó. O que significa, o que isso vai implicar o fato da aceleração ser constante. Muito importante. Então, vamos fazer duas tabelinhas aqui para a gente dar uma analisada. Ó, estou eu no meu laboratório de física, estudando o movimento de um carrinho em cima de uma mesa. Isso acontece mesmo nos laboratórios de física, tá? É o chamado trilho de ar, que a gente tem lá uma régua e você estuda o movimento dele ali. Então, o tempo está passando, começa no zero, vamos supor que está passando de 1 em 1 segundo. O sistema de unidades agora não é importante, é só os valores que nos interessam aqui. Então, 0, 1, e a velocidade passou de 10 para 12, de 12 para 25, de 25 para 20. Isso foi o que aconteceu com a velocidade desse objeto durante o passar do tempo. Já esse outro objeto, fiz o mesmo estudo, 0, 1, 2, 3. A velocidade começou 10, 20, 30, 40. Ok? Então dá uma analisada. Pessoal, qual deles é um movimento variado? Os dois. Porque nos dois a velocidade está variando, certo? Mas qual deles é uniformemente variado? O segundo, por quê? Vamos dar uma analisada. No primeiro segundo, de 0 a 1, quanto é que a velocidade aumentou aqui? Ela aumentou 2 unidades. De 1 a 2, aumentou 13 unidades. Se eu não errei no cálculo, vai acompanhando aí. 13. E de 2 a 3 segundos, ela nem aumentar, aumentou. O que aconteceu com ela? Ela diminuiu quanto? Teve uma variação negativa, menos 5. Então é aquela história, o cidadão, a velocidade era 10, ele deu uma acelerada, aumentou para 2, aí olhou no relógio, estou atrasado, pisou mais ainda, aumentou 13, aí passou um cachorro na frente do carro, o que ele fez? Tirou o pé do acelerador, pisou no freio, reduziu 5. Foi isso que aconteceu. Mas aqui não. De 1 em 1 segundo, o que está acontecendo com a velocidade desse movimento aqui? Está aumentando sempre 10 unidades. Então, pessoal, isso aqui é um movimento variado qualquer. Movimento, não tem um nome específico. Movimento variado. Esse aqui é o que nos interessa, é o movimento uniformemente variado. Conclusão. Se o corpo tiver uma aceleração diferente de zero, constante, a velocidade vai variar, no caso, vai aumentar a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo, como ela também poderia diminuir a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Certo? Então, é nesse que nós vamos nos focar. Isso aqui vocês vão estudar depois, o ano que vem. Tá? Nosso objetivo agora é falar do movimento uniformemente variado. Então, vamos escrever isso aí, ó, no movimento uniformemente variado, a velocidade escalar varia a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então essa é a consequência de você andar com aceleração diferente de zero, obviamente, mas constante. Você, em um segundo, vai aumentar sempre 10, vai diminuir sempre 5. Da mesma maneira que nós temos uma função horária, porque aquilo eu falei para vocês semana passada.
Se eu souber a função horária, eu respondo. Não vou dizer tudo, porque tudo é ser muito generalista, né? Mas eu respondo muita coisa sobre o movimento. Eu sei onde ele partiu, qual a velocidade que ele tem, no instante 1472 segundos, em que lugar que ele vai estar. Isso tudo eu falo para vocês. Eu tenho que fazer isso também para o movimento uniformemente variado, né? Começou agora, daqui meia hora, que posição que o móvel vai estar ocupando? Naquele momento, qual a velocidade que ele vai ter? Isso a gente vai ter que responder. Então, nós precisamos também de funções horárias para esse movimento uniformemente variado. Vocês notaram o plural da coisa, né? No movimento uniforme, nós temos uma função horária. Uniformemente variado tem funções horárias, certo?